Abre a sua Bíblia comigo na carta aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eu quero dar uma pequena palavra, usando esse versículo como base de um testemunho que eu vou dar. Sabemos que o Espírito Santo de Deus é que está na frente da igreja. Mas, aqui a carta aos Hebreus, nós vimos que os anjos são servos de Deus, mas também está incumbido de nos ajudar, o ser humano, a chegar à salvação. Vimos também que quando Cornélio oferecia as suas orações, Cornélio era gentio, mas ele orava a Deus. E veio um anjo e confirmou a oração de Cornélio, da qual depois foi batizado por Pedro. Portanto, os anjos atuaram no Velho Testamento e atuam também no Novo Testamento. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, eles queriam pregar o Evangelho, mas não lhe foi permitido. Porque em Mateus 28, 19, ao homem foi ordenado a pregar o Evangelho. Eu não tenho intenção de dar um estudo sobre anjo. Em Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 16, a Bíblia, Jesus fala que havia outras ovelhas que não eram daquele aprisco e que havia de ser buscada, falando do gentio, nós. Então, eu quero dar aqui um pequeno testemunho. Quando eu tinha 9 anos de idade, meu pai tinha um sítio lá no Cerro. E eu, com 9 anos, já trabalhava arduamente ali, buscando os bezerros. Eu era o único filho homem. E eu tinha irmãs, mais 2 irmãs. E um dia já era noite. Meu pai estava viajando e estava retornando da viagem. E estava aproximando a hora dele chegar, quando a minha mãe falou: olha, você não foi buscar os bezerros no pasto. Seu pai, então, vai te corrigir, você sabe como ele corrige você. Então, o que aconteceu? Eu saí correndo e fui para o pasto buscar os bezerros. E eu andei aproximadamente 3 quilômetros mais, era um lugar muito longe, lá na gruta onde eles costumavam ficar. Chegando lá, muito escuro, eu comecei a chorar, com medo, e não tinha mais coragem de voltar, e ali eu entrei em pânico, e eu comecei a chamar por Deus. E apareceu um homem, uma estatura de 2 metros mais ou menos de altura, e quando ele apareceu, minhas lágrimas secou, meu coração encheu de alegria, eu senti um calor como nunca havia sentido antes, e ele fez um som com os lábios, e eu não sei de onde, mas todos os bezerros saíram e começou a correr diante de nós. E nós viemos então até o curral.
Mas antes do curral tinha uma cerca que a gente chamava de tronqueira. Eram alguns paus que havia de ser tirado para abrir para que os bezerros pudessem passar. Ele apontou e eu fui e tirei aqueles paus ali e os bezerros passaram, mas havia também uma porteira da qual nós deveríamos colocar os bezerros lá no curral. E ele estava a uns 3 metros, mas eu não conseguia olhar nos olhos dele. E quando eu abri assim a porteira, mas com a cabeça inclinada para olhar para ele, ele desapareceu. Eu então fiquei preocupado. Só minha mãe e minha irmã estavam em casa. O vizinho mais perto morava a 5, 6 quilômetros e era um senhor de idade que já não andava muito mais. E eu não falei para ninguém, guardei aquilo, aquela história, aquele acontecimento, eu guardei. Quando foi em 1975 para 76, me levaram para a igreja e eu reconheci Jesus Cristo como Salvador, ali, dentro daquele templo. E a partir dali eu comecei, então, a estudar e as pessoas me ensinando a palavra de Deus. Então, eu creio que Deus me acolheu ali através de um anjo, ou dos anjos. Portanto, esse é meu pequeno testemunho. Eu sou o pastor Valdir Magno de Oliveira. Hoje eu tenho 68 anos. Sou fundador da Igreja Filadélfia, em São Bernardo. E compartilhe os meus vídeos nesse canal. PR Valdir Magno de Oliveira. PR Valdir Magno. Não tem Oliveira. Só PR Valdir Magno. E você acessa o canal. Deus te abençoe, meu irmão. E você que me ouve. Se você quiser entrar em contato comigo, meu telefone é 88 90 77 97. Deus te abençoe. Amém.